IPCA 15, explica para a gente exatamente o que é o IPCA 15. Olha, para quem não é economista, para nós aqui é uma sopa de letrinhas, né? Eu só fico preocupado com o que é IPCA e o que é IGPM. Já tive essa dor de cabeça lá atrás. Uma vez reajustaram o meu aluguel, o aluguel que eu pagava naquela época, com base no IGPM, veio 30%, hein? No meio da pandemia ali veio 30%. Eu tive que negociar com a proprietária para ela levar em consideração o IPCA, que acho que tinha sido 9% ou 10%, fechou ali em 15%, mas pelo contrato ela podia reajustar pelo IGPM ainda. Depois que eu fui ver, eu levei um susto, falei, mas naquela época eu falei, o meu salário não aumentou isso, né? Explica pra gente, primeiramente, essa sopa de letrinhas, o que é o IGPM, o que leva em consideração na hora de calcular, o que é o IPCA e agora o IPCA 15, e esse resultado do IPCA 15. Queria que você trouxesse essa análise pra gente. Perfeito, Jesus. Realmente, né? É uma sopa de letrinhas e para quem não está muito acostumado, né? É difícil de entender e entender, inclusive, as diferenças, né? Porque a gente está falando de dois indicadores bem diferentes. Eles medem a inflação, né? O IGPM e o IPCA, eles medem a inflação, mas de pontos de vistas diferentes, né? Então, o IPCA, ele está preocupado com o preço que chega lá para o consumidor. Então, é isso que ele está medindo através das pesquisas todas que o IBGE executa para capturar essa inflação lá na cesta do consumidor e de pessoas, né? Uma média, um indicador bastante robusto, olhando a cesta de consumo de pessoas que ganham até 40 salários mínimos, ou seja, entra tudo nessa cesta, né? A parte de alimentos, a parte de transporte, a parte de serviços, que o IBGE, obviamente, cada um desses itens tem peso, de acordo com o peso na cesta de consumo média, para medir a variação de preços, né? Então, isso é do ponto de vista do consumidor. O IGPM, né, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ele tem uma outra perspectiva, ele olha um pouco mais pelo lado da produção. Então, é isso que ele está capturando, né? Os preços que os produtores estão enfrentando. E muitas vezes esse indicador ele é muito sensível às variações cambiais, né? Porque, por exemplo, só para dar, enfim, uma ideia aqui mais concreta, a gente tem uma variação em preço de petróleo. E isso nos afeta diretamente aqui, né? Junto com a variação do câmbio. E isso é um insumo importante para os produtores. Então, tem um peso grande junto com outras commodities também, por exemplo, nesse índice de preços, que é um índice de preços ao produtor. Então, só para entender, né? Assim, são duas perspectivas diferentes, especificamente em relação ao aluguel. Faz muito mais sentido estar indexado ao IPCA do que o IGPM. A gente tem questões históricas aqui, que o IGPM ficou muito importante, balizando vários reajustes, inclusive o aluguel, mas na nossa avaliação não faz sentido o aluguel ser reajustado por IGPM, muito mais pelo IPCA. E aí, chegando no IPCA 15 de setembro, esse IPCA 15 ele é uma prévia da inflação do mês. Ele veio com um resultado até acelerando em relação ao mês de agosto, mas um resultado até que foi um pouco melhor do que o mercado esperava, né? A gente teve, sim, algumas pressões de alta, como você bem comentou, Jesus, no início. Energia foi uma delas, porque a gente teve o efeito da bandeira tarifária vermelha sobre os preços de energia, então puxou mesmo. Mas, por outro lado, outros preços vieram um pouco melhores. A parte de alimentos in natura, alguns produtos industrializados, também na parte de móveis, mesmo vestuário. E aí o indicador até veio melhor que o esperado. Então, no final, assim, apesar de uma aceleração em relação ao IPCA de agosto, o mercado até recebeu o indicador de uma maneira positiva, que inclusive outras métricas que a gente olha muito, né, o Banco Central também está olhando bastante, vieram com resultados mais benignos. E isso, obviamente, o Banco Central está olhando com lupa, que está preocupado com a evolução da inflação no Brasil agora nos próximos meses e trimestres. A gente avalia que mesmo com esse IPCA, o Banco Central, né, dados os riscos no cenário, deve subir mais os juros. A gente avalia que essa Selic vai chegar a 12% no começo do ano que vem. Carolina, a sua avaliação, economia está de acordo ali
com o que pode vir a favorecer um relacionamento, por exemplo, entre o presidente Lula e o futuro presidente do Banco Central, Lula, Congresso. Eu gosto de perguntar essas coisas para a Carolina, que é especialista em relações governamentais. Então, quero saber como ficam as relações governamentais com esse cenário que a Alessandra descreveu para a gente. Bom, Jesus, eu, assim como você, eu percebo as questões econômicas no meu dia a dia também, estudo muito para tentar entender essa sopa de letrinhas. Inclusive, a participação aqui com a Alessandra tem me ajudado muito, mas o fato é que impacta na vida do cidadão, impacta diretamente na política, impacta também nas relações entre os três poderes, né? Então, qualquer índice aí que traz um efeito negativo para a vida da gente que está no dia a dia aqui na ponta, isso traz uma cobrança maior aos seus governantes. A gente está num período muito sensível, né, agora, de período eleitoral, em que todos os políticos estão próximos aí às suas bases. Então, quando o consumidor, quando o cidadão sente no seu dia a dia, né, o impacto econômico desses índices econômicos, isso também se reverte em cobrança para os políticos, né? Então, isso faz a gente pensar e refletir que pode ter sido acertada a decisão do Banco Central, né, na semana passada, com essa elevação dos juros, porque, sem dúvida, a gente tem um histórico muito traumático com a inflação, né? Então, que bom que não foi de todo ruim, né? Isso faz as coisas diminuírem um pouco a intensidade, mas há aí essa preocupação de que o Banco Central, especificamente, né, esteja atento, siga atento e cumprindo com a sua função de não deixar que a inflação, né, suba a pontos aí além do que a gente, como cidadão, consegue acompanhar.